com vocês? Meu nome é Pedro Felipe e hoje nós vamos falar de um assunto importante para todos os seres vivos. Partindo deste começo, então, nós temos a aula de hoje sobre tipos celulares. Então, o que é célula? O que é célula? Vamos estudar então, vamos entender o que é uma célula, vamos aprender sobre células. Então, começa a partir de um começo bem simples. O que é uma célula, professor? O que é, Pedro, uma célula? Aí então, vocês me dizem a partir do andamento. Mas o que nós temos de uma definição já previamente dita, as células são estruturas vivas que carregam informações genéticas, estruturais e funcionais dos seres vivos. O que é isso? Então, a célula é responsável por guardar todo o material, toda a informação genética, o que você tem de cor de olho, o que você tem de cor de cabelo, o seu jeito do seu cabelo, se você tem barba, se você não tem barba, se você... Tudo. Até as estruturas, as funções, tecidos, as coisas que os seres vivos fazem. Tudo isso a partir da célula é responsável, ok? Então nós temos as células como responsáveis por todas essas características. Nós vamos ver mais para frente, mas é basicamente isso. E existem vários tipos de célula, é claro. Mas o que nós podemos ter de célula? Então, são base de toda a vida no planeta. A célula é a base de tudo no nosso planeta. Ela é a menor estrutura de um ser vivo. Uma estrutura é a melhor coisa que nós temos no estrutura. Claro que nós temos átomos, né? Que são menores, mas as células são a menor estrutura, o menor algo que nós temos no ser vivo. Então, descoberta celular. Quando descobriram a célula? Como descobriram uma célula? Como alguém sabe que existe uma célula? Então, tudo isso é importante, ok? Então, as células foram descobertas primeiro então, por Hooke, em 65, e ele observava estruturas celulares a partir de uma cortiça. Se vocês não sabem o que é uma cortiça, cortiça é um tipo de árvore que utilizava um material para fazer rolha de vinho. Sabe? Quando seus pais tomam vinho, tem aquela rolinha que as crianças normalmente brincam, fazem outras coisas. Aquilo lá é olhando no microscópio, então eles puderam observar essa característica. Nossa, professor, mas o que é isso? Por que é essa estrutura que eles observaram? Lembrando que isso foi em 1665, isso foi há muito tempo. Então, não tinha uma tecnologia como nós temos hoje. Mas ele observou que tinham células. Ele verificou então a presença de compartimentos, foi o que ele viu, esses buracos, e ele então denominou celia, que é do latim, significam câmeras, células. São câmeras que armazenam algo, locais de armazenamento. Por isso que eles tinham essa observação, por isso que foi denominada célula, então, ok? O primeiro microscópio que foi observado foi nesse tipo, que foi pelo Robert Hooke, que ele utilizava, ok? Evolução celular. O que é a evolução celular? O que nós podemos então dizer como evolução da célula? As células evoluíram, professor Pedro? Elas saíram de alguma coisa anterior? Sim, nós temos a teoria de simbiose, a simbiose. E foi basicamente a invaginação das células que gerou as organelas dentro dela e tivemos então a partir daí entrada de novas bactérias nessa primeira célula antiga, nesse primeiro organismo antigo. Mas como assim invaginação? Se vocês repararem nessa célula aqui, percebam que ela é diferente dessa, que em vez de ser inteiriça, ela tem essas entradas, ok? E isso é algo semelhante ao que ocorre hoje em células de fagocitose no organismo. Elas abriram esses buracos e começaram a englobar essas paredes celulares, essas estruturas delas de fora para dentro, e com isso foram gerando sacos de ar, foram gerando outras organelas ali dentro, ok? Mas com a abertura disso, nós tivemos a entrada também de bactérias fotossintetizantes, e nós sabemos que qual ser vivo faz isso? Exatamente, as plantas são fotossintetizantes, então a partir daí entrou essas bactérias fotossintetizantes
e bactérias aeróbicas, que eram bactérias que utilizavam de oxigênio para sobreviver. E isso a célula achou bom. Algumas células não pegaram fotossintetizantes, bactérias fotossintetizantes, só aeróbicos. E isso foi uma aglomeração, uma junção desses dois indivíduos, formando um só organismo, ok? Estudo da célula. Como ocorre o estudo da célula? Como começou o estudo da célula, ok? A partir da análise de estruturas, como o Hooke já vinha feito, então muitos outros cientistas começaram a estudar a partir de plantas, que eram mais fáceis, já vendo disso, né, das folhas de cortiça, do material de cortiça. Então, é basicamente assim, você utiliza uma amostra de um material genético, no caso uma cebola, você arranca uma camada bem fina dela, coloca um corante específico para essa análise. Então, você coloca sobre a lâmina onde está essa limagem, essa coisa bem fininha de material, coloca uma lamínula por cima após a coloração e leva ao microscópio. Ao observar no microscópio, se você observar as folhas o material da cebola, nós podemos ter essa imagem. Então, o estudo da célula ele foi muito importante para o desenvolvimento de materiais tecnológicos. Para os estudos, né, os microscópios evoluíram a partir disso. Nós tivemos então a entrada de novos microscópios, além do microscópio óptico, que é só a entrada de luz. Nós tivemos o microscópio eletrônico, que é a partir de características eletrônicas com análise, ok? E também evoluiu também bastante para estudar outras coisas, como doenças e outras mais que nós sabemos que até hoje são estudadas. Mas e a teoria celular, professor? Que nós vimos no livro. O que é uma teoria celular? Bom, a teoria celular basicamente foi estudada por Schwann, Swedlin e Virchow, que baseia-se em 3 ideias básicas, ok? A primeira, todos os organismos possuem células. Todos os organismos possuem células. Estruturas dos organismos, elas têm células, certo? Então, todos os organismos vivos são formados por uma ou mais células, pelas estruturas ou por elas produzidas, certo? As células são consideradas unidades morfológicas e funcionais de formas de vidas. Então, elas são estruturas, elas são unidades que têm características morfológicas e funções importantes para todos os seres vivos. Todas as células originam-se de uma célula pré-existente, ou seja, todas as células apresentam capacidade de divisão celular. Então, se nós temos uma célula, ela se divide, temos duas células. Novamente, uma célula divide duas células e assim por diante, ok? Então, nós vamos ter sempre a divisão celular dessas células para reprodução e aumento celular, de quantidade celular. Então, agora nós teremos, então, tipos celulares. Aqui começa a nossa aula, a nossa introdução de aula. O que são os tipos celulares? Quais são os tipos celulares, Pedro? Bom, as células, elas primeiramente são agrupadas de acordo com as suas estruturas, as suas formas e funções no organismo, ok? Então, todas as células são classificadas desta forma, certo? As estruturas, elas são, essas células, a partir dessas estruturas, dessas funções, dessas formas, elas são divididas em célula viral, que nós vamos falar mais à frente, célula procariótica e célula eucariota. Então, nós temos essas 3 divisões celular, certo? Com isso, nós já podemos ter um entendimento, né? Então, célula viral de vírus, procariota de procariontes, de seres celulares, e eucariotas de seres eucariontes, ok? Nós vamos entrar mais nisso. Célula viral. Então, como eu havia dito, célula viral nós podemos dizer que são de vírus, células do vírus. Está aí, então, uma pandemia aí, né? Então, nós temos as células virais. Os vírus, eles são
considerados por alguns células e outros não. Mas para eles serem considerados células, primeiramente eles estão sendo considerados somente quando estão dentro de uma célula. Então, quando eles estão lá dentro se reproduzindo, ali eles são considerados células por alguns cientistas. Por outros, eles não são considerados células. Mas os vírus, eles por serem parasitas intracelulares obrigatórios, eles são organismos acelulares, ou seja, não possuem célula. Por isso, eles não são considerados por alguns cientistas, ok? Só quando eles estão dentro de uma célula se reproduzindo. Eles não possuem metabolismo próprio, então eles não apresentam nenhuma organela, ok? Lembra que eu disse que eles tinham organelas a partir da invaginação, da teoria lá? Então eles não têm nenhuma organela, eles possuem cerca de 20 a 300 nanômetros de diâmetro. Isso é muito pequeno, não é enxergável a olho nu, ok? São extremamente dependentes das células hospedeiras. Como eu disse, eles só se reproduzem dentro de células hospedeiras. Os vírus só vão se reproduzir, só vão se proliferar se estiverem dentro de outra célula, dentro de outro organismo. Seja uma bactéria, seja um fungo, seja um vegetal ou seja um animal. Eles só vão se reproduzir dentro de outro ser. Eles possuem capsídeo viral. Os capsídeos, então, são estruturas que são os vírus, né? Basicamente, onde tem armazenamento do material genético desses vírus. Mas eles são divididos por três formas, são três seguintes diferentes capsídeos. Nós temos o icosaédrico, que possui então 20 lados de icosaédrico, né? Vem da matemática, 20 lados, que é recoberto, né, por um envelope viral. Lembre-se disso, envelope viral, nem todos os vírus possuem um envelope viral. São filamentosos, eles possuem filamentos, eles têm aquela estrutura de fio, possuem então aparência linear fina, também podem ser chamados de cilíndricos e helicodais, ok? E o cabeça-cauda, que é um outro tipo, que parece esse ETzinho aí, como vocês podem ver, ele é tipo um ETzinho aqui, e eles são um tipo híbrido, uma formação do icosaédrico com filamentoso, formando assim um tipo de capsídeo viral, um tipo de vírus diferente, ok? Então são tipos de vírus diferentes dessa forma, classificados dessa forma. Então temos a imagem do icosaédrico, o filamentoso e o cabeça-cauda. Como vocês podem ver, o material genético está dentro, guardado das estruturas deles, tá certo? Então eles possuem envelope, como eu havia dito. Nem todos os vírus possuem envelope. Mas para que serve esse envelope, Pedro? Bom, basicamente o envelope é para a proteção destes vírus, ok? Simplesmente proteção viral. E a célula procariota? Nós falamos então de célula viral e procariota. Bom, os procariontes vêm do grego primeiro e carion, célula. São estruturas simples, então eles são seres bem simples, eles são somente uma célula e possuem material genético espalhado dentro da sua célula, ok? Ele não possui um envoltório nuclear, então o material genético dele está lá dentro, nadante lá dentro, conforme ela se mexe, ele se locomove dessa forma, ok? Eles não possuem os citoesqueletos, eles não possuem organelas membranosas, por exemplo, mitocôndrias, retículos endoplasmáticos, são outras organelas, eles não possuem essas organelas, certo? E a presença do ribossomo, eles possuem esse ribossomo, entretanto eles são bem menores e menos complexos do que os encontrados em células eucarióticas. Eles têm esses ribossomos, são, acho que é a única organela existente neles, e porém ela é de uma forma mais simples, mais curta. Eles têm a ausência de mitocôndrias, moléculas de cadeia respiratória e tudo mais, mas na membrana plasmática, ok? Tipos de célula procariótica. Então nós temos os cocos, os bacilos e outros, certo? Diplococos, streptococcus, tetraede, então staphylococcus, sarcina, são tudo um monte de bolinhas agrupadas quando você analisa. Então são esses tipos de cocos. São os cocos. Cocôs, lembra assim? Bolinhas de cocôs? Cocos. Os bacilos, parecem essas salsichonas assim agrupadas. Nós temos então os streptobacilo, que é essas, parecem salsichas agrupadas. Os flagelados, que são
essa salsicha que tem flagelos, e os endosporos, que são essa outra aí embaixo. E outros tipos que temos os vibriões, que parecem um acento, né? Ele é bem envergado, os espirilos, que são todos retorcidos, e os espiroquetas também. Células eucarióticas. Nós temos, então, quando falamos de células eucarióticas, o eu, o verdadeiro, a célula verdadeira, a qual eles caracterizam, certo? E cárion de núcleo, ou seja, as células eucarióticas elas possuem um núcleo organizado, elas têm um núcleo todo organizado. O material genético é diferente da procariótica, ele já está todo dentro de um núcleo, dentro de uma estrutura guardada, ok? Além disso, eles possuem organelas membranosas, eles possuem estruturas do citoesqueleto, eles possuem toda uma estrutura mais complexa quando comparadas ao célula procariótica. Dessa forma, eles possuem também uma forma de divisão celular por mitose para sua reprodução ou meiose também, que são diferentes tipos de reprodução, de divisão celular destes seres, tá ok? Que não tínhamos visto isso em procarionte. E a duplicação de síntese e transcrição do material genético ocorre no interior do núcleo. Então, tudo que vai ter de informação daquela célula, daquele organismo, está dentro do núcleo. Célula eucariótica do tipo vegetal. Então, eles são divididos em 4 tipos distintos: protistas, fungos, vegetal e animal. Ok? Os tipos eucarióticos diferentes, os protozoários, né, os fungos e os vegetais são seres que possuem célula eucariótica. E, claro, os animais também. Então, tipos de células protistas, nós temos o slime mold, a moeba, aqui é a ameba, né? As euglenas, as dinoflageladas, que são algas, os paramécios, os diátons, as macroalgas. Então, tudo isso nós temos eles pertencentes aos reinos do protista, que são seres eucarióticos. Tipos fúngicos. Então, nós temos aí 2 tipos de fungos, os septados, que possuem esses septos, essas estruturas separadas, e temos os não septados, que não possuem uma divisão celular marcada. E temos a diferença, então, célula animal e vegetal, que nós podemos observar aqui nesse slide. Célula vegetal, ela possui algumas organelas que se diferenciam da célula animal. No caso, ela possui o vacúolo, a parede celular vegetal e também o cloroplasto aqui em verdinho, que diferencia da célula animal e além da sua estrutura ser mais quadrada. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Tchau, tchau. Bye, bye.